Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos, galera. Vamos falar de matemática, de um aspecto extremamente importante no episódio de hoje, mas antes de adentrarmos como você entrar em ação, principalmente nos momentos em que você está paralisada, que você está paralisado, é fundamental, mas não é pouco importante, não. É fundamental que você siga este passo a passo. O primeiro deles é que você siga o podcast do professor Alan Vinícius no Spotify. Segue o podcast, ativa as notificações, vai nos três pontinhos e deixa as 5 estrelas. Isso é indicativo que o podcast do professor Alan Vinícius tem impactado na sua jornada estudantil. Lembrando que todo santo dia de segunda a sexta vai ao ar um podcast novo, sempre às 6h06 da manhã. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Bacana? Anote com a caneta mais brega que você tiver. Quem está no YouTube está me vendo. Qual é a caneta brega? É caneta chamativa, é caneta verde, é caneta rosa-choque, é caneta um verde mais forte, enfim. O que é que você vai precisar lembrar? Olha a caneta brega aí, olha a caneta brega. O que é que você vai precisar colocar na sua mente? A tristeza não se cura embaixo da coberta. Eu vou repetir para você essa frase do Jerônimo Temel, um grande coach, um grande mentor relacionado à área de produtividade e liderança. A tristeza não se cura embaixo da coberta. O que que eu estou trazendo para você? Certamente, a jornada de preparação para concursos públicos, ela é repleta de momentos de alegria, de momentos de felicidade, mas existem também os momentos em que os resultados ainda não são os resultados esperados. E quando isso acontece, é muito importante que você saiba lidar com essas frustrações, que você saiba lidar com essas adversidades. Em muitos casos, colocamos nas mãos do destino o nosso futuro, com a ideia de que nós não podemos fazer nada para interferir nesse destino, para interferir neste ponto de chegada. Escreve uma coisa na sua mente: os seus resultados, eles são fruto da sua mentalidade. Aliás, uma aluna que é acompanhada por mim, a Fabiane, ela citou isso numa aula desta semana, numa aula de planejamento e organização que eu fiz para alunos do Acerte. E é exatamente essa frase que eu utilizo. Os seus resultados, eles são fruto da sua mentalidade. Quero chamar a atenção que eu não estou falando aqui de uma tristeza oriundo de alguma enfermidade, de alguma patologia, tá? Porque nesse caso existem alguns transtornos e esses transtornos precisam estar na área específica, a área da psicologia, a área da psiquiatria, que nós, enquanto treinadores, nós não ingressamos, nós não entramos, tá? Enquanto coaches. Aqui, o que eu estou para lhe trazer é uma tristeza que não é patológica. É uma tristeza decorrente das circunstâncias da vida. Talvez você tenha feito algumas questões na última semana ou nesta semana, que já está próximo ao fim, pelo menos no momento em que eu estou gravando este podcast, e você simplesmente deu uma vontade enorme de dormir. Você não queria mais ver ninguém, você simplesmente queria dormir. Isso já aconteceu com você? A vontade de dormir e de não ver mais ninguém,
de especificamente de deixar os estudos durante aquele período, simplesmente dormir, dormir, dormir. Para você que já fez isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você acordou, você eliminou o problema? Anota outra frase interessante. Quem dorme com dúvida acorda com medo. Essas frases do GT, do Jerônimo Temel, são muito interessantes. Algumas são frases do Jerônimo, outras são frases minhas. Mas essa frase também dele, quem dorme com dúvida acorda com medo, é uma grande realidade. Então, na hora de que você efetivamente for para o sono, não vá com medo, não vá com dúvida, não vá com um processo de fuga. Até porque existem os chamados perfis comportamentais. De fato, existem pessoas que recarregam as baterias, que recarregam a energia estando sozinhas, não é dormindo, mas estando sozinhas. É o caso, por exemplo, de quem é planejador. Mas os comunicadores não recarregam energia sozinhos. Os comunicadores, eles recarregam energia em conexão com outras pessoas, pelo menos essa é a regra. Como esse repositório, este recarregamento de energia acontece no contato com outras pessoas se você fica embaixo da coberta, se você ficar efetivamente num processo de tristeza profunda, querendo apenas dormir, isso talvez não resolva o seu problema. Aliás, eu me arriscaria a dizer que em grande parte dos casos não vai resolver o seu problema. Uma frase também interessante do GT e que eu já usei aqui algumas vezes nesse podcast, e que se você ainda não colocou esta frase nos comentários, você precisa colocar isso no episódio de hoje. A ação cura, a inação adoece. Essa é uma grande verdade. A ação, ela cura, a inação, ela adoece. Então, quando você foge das circunstâncias e se coloca embaixo do cobertor, você está optando pela inação. E quando você faz essa opção consciente ou inconsciente, vale ressaltar, você está paralisando a sua vida. E o que é pior, você está ingressando em um cenário de inação. E a tendência dessa inação é que a sua mentalidade ela fica ainda mais debilitada. Porque os resultados que você quer, eles não vão aparecer embaixo da coberta. Então, quando você tem um resultado que não é satisfatório, continue a fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Continue a fazer o seu melhor nas circunstâncias que você tem atualmente. Se você só pode estudar 2 horas por dia, estude duas. Se você pode estudar seis, estude seis. Mas se você só pode estudar 1 hora, estude 1 hora. Efetivamente faça, independente do que tenha acontecido há uma semana, 2 semanas. Faça agora, faça acontecer. É a ação, é esse gerar movimento na sua vida que vai transformar a realidade que você não quer agora. Nem sempre o curto prazo é justo, mas o longo prazo ele é. Faça o que precisa ser feito, mesmo que você não esteja com vontade. Professor, isso já aconteceu com você? Com certeza. O professor Alan, o treinador Alan Vinícius, é um ser humano. Então, certamente em vários dias eu não estava motivado para fazer o podcast. Mas o que que eu condicionei a minha mente? Sempre há dois fatores. Primeiro, depois que eu fizer o episódio, como é que eu vou me sentir? Eu vou sentir orgulho de mim? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
Quantas pessoas estão aguardando este episódio, este podcast, para sair de debaixo das cobertas? Quantas pessoas estão esperando estas palavras para despertar a mentalidade que está adormecida? Talvez essa pessoa seja você. Corriqueiramente eu ouço, o podcast de hoje, professor, foi para mim. Parece que ele sabe o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na minha cabeça. Sim, eu sei. Sabe por quê? Porque a minha grande missão é fazer assim para você. Ei, levante a cabeça. Você é capaz. Você pode conseguir o que você almeja. Tenha força, tenha fé, tenha confiança em você. Tenha confiança que você não chegou até aqui para fracassar. Você é um projeto criado para dar certo. Nós somos criados para dar certo. No livro Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel, é exatamente isso que ele traz. É interessante. E eu falo muito do Jerônimo, porque ele é justamente o idealizador da minha formação toda no processo de coach. E é muito interessante a metodologia do coach criacional, que é a minha formação internacional. E está ligada exatamente ao que você vê, você cria em seu mundo. Então, se você olha você no espelho e diz assim, eu não sou capaz, eu vou para debaixo da coberta, é o mundo que você vai criar para você. Você vai criar um mundo de tristeza. Então, nesse momento, joga essa tristeza para cima, joga essa tristeza para cima. E diz assim: eu posso vencer você. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso exercitando o seguinte: se você está triste nesse momento, você vai lembrar nesse momento de 3 situações ou momentos que você se sente grato ou grata nesta semana. A depender de quando você está ouvindo o podcast, pode ser na última semana. Lembra de 3 episódios e escreve esses 3 episódios. De preferência, escreve aqui nos comentários para que a gente possa compartilhar com você. 3 situações que você se sente grato ou grata da última semana ou desta semana. De preferência desta, se não tiver, quando você estiver ouvindo, estiver no início da semana, coloca da semana anterior. 3 episódios. Ah, não teve. Faça uma reflexão que você vai lembrar e fale que você se sente grato ou grata. Fale sozinho, sozinha. Fale com você mesmo. Por que que você, assim, eu me sinto grata porque meu filho estava doente e agora está curado. Eu me sinto grato por ter brincado com meu filho no final de semana. Eu me sinto grato por ter conseguido cumprir a meta de ontem, mesmo diante dos obstáculos. Diga para o universo porque você se sente grato. Me sinto grato por ter visto meu pai, por ter visto minha mãe, por ter tido tempo com meu irmão, com minha irmã, com minha filha, com meu filho. Fale para o universo. Eu tive muita felicidade porque eu disse eu te amo para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para minha filha. Há muito tempo eu não dizia eu te amo. Ah, eu não consigo dizer eu te amo, mas eu consegui abraçar uma pessoa. Diga o porquê você se sente grato. 3 episódios. E esses 3 não precisam ser grandes episódios. O encanto está na simplicidade. Lembra dessa frase. O encanto está na simplicidade. Tá certo? E você que chegou até aqui, esse conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Encaminhe esse podcast, você tem o direito de encaminhar ele para uma pessoa. Quando você encaminhar para essa pessoa, diz para ela o que ela é importante para você. E o interessante é que ela vai chegar se ela vai ouvir esse podcast, vai ouvir esse episódio, e ela vai chegar nesta parte do episódio. E ela vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa. E você encaminhou para ela. Como é que essa pessoa vai se sentir? E você que está ouvindo, como é que você está se sentindo? Encaminhe e faça o mesmo. Crie esta corrente.
Encaminhe para uma pessoa. Diga para ela por que ela é importante para você. Se você está se sentindo perdido ou perdido na jornada estudantil, na descrição desse podcast eu vou deixar o meu contato, meu WhatsApp é o 719-9381-1035. Você vai mandar uma mensagem dizendo: professor, preciso de ajuda no processo estudantil. Assim, você passará por uma análise individual de perfil estudantil para que você possa alavancar no processo de estudos. Bacana? Um grande abraço, estamos juntos e até o podcast, e até o episódio de número 104. Um grande abraço e até lá. Valeu!